Esse é um padrão bem clássico, é um padrão de início de tendência, de reversão de tendência de baixa para a tendência de alta. Um detalhe muito importante que a gente precisa entender é o seguinte, e está se consolidando no gráfico semanal um gráfico de pump and run, de dump and run, tá? Dump and run é um dos movimentos pré-explosão de preço mais significativos que existem, tá? É o price action que mais traz retorno financeiro para todos os investidores de risco. Esse padrão ele é conhecido como um desenho de um crash, tá? Geralmente ele faz um crash, depois lateraliza, começa a fazer uma recuperação e a partir desse movimento, mais para frente, ele consegue fazer a recuperação. Se eu pegar essa linha de tendência de baixa, colocar ela num padrão de bump and run, eu posso prever entre aspas, que a recuperação econômica começaria pelo gráfico, né? Em final de 2023 e início de 2024. Então o padrão que se desenha aqui é um padrão de bump and run. Esse padrão de bump and run ele acontece frequentemente em recessões econômicas, né? Aqui, ó, se a gente for pegar aqui esse padrão de bump and run, nós tivemos essa recuperação. Então veja que depois que acontece o movimento de crash, né, o movimento de grande queda, o Federal Reserve começa a utilizar ferramentas de recuperação econômica que fazem com que a liquidez do mercado volte. Então esse é um padrão que eu quero captar, que acho que todos nós queremos captar, na verdade, que é o padrão de bump and run, né? Então se você quiser pesquisar aí sobre esse padrão, esse é um padrão bem clássico, é um padrão de início de tendência, de reversão de tendência de baixa para a tendência de alta, é esse movimento aqui. Então ele faz o grande boom, né? E depois ele começa a tendência de alta forte, tá? Logicamente o padrão gráfico ele não se repete sempre igual, não é exatamente igual sempre, mas ele é muito parecido, né? Então a gente tem o padrão de bump and run que precisa consolidar depois uma recuperação econômica lá para 2024. Então uma coisa que eu aprendi ao longo do meu tempo com análise gráfica é o seguinte, geralmente você pega os topos aqui, né? Você une eles e faz essa linha de tendência de baixa. A linha de tendência de baixa ela vai te dar aproximadamente, porque não é exatamente igual, mas aproximadamente o período futuro que vai ter o rompimento dessa LTB. Então, logicamente, quanto mais longo é a queda, mais longa seria essa linha de tendência de baixa. Não dá para saber, por exemplo, se a queda, o crash seria aqui e a recuperação seria lá em 2026, não tem como saber. Mas eu chuto que nós estamos fazendo um padrão de bump and run, tá? Então especulo que esse é o padrão que vem se desenhando aí no S&P 500 e na economia global como um todo, né? Recessão e tal. Então acho que ainda há muito cedo para entrar apostando em fundo, apesar que tem gente comprando esse fundo acreditando que é um fundo verdadeiro e que a recuperação seria já imediatamente, né? Já começaria já em 2023, abril de 2023. Pode acontecer, tá, pessoal? Pode ser que seja, pode acontecer, não tem como saber, até o gráfico mesmo mostrar pra gente, mas o que acontece é, eu tenho que saber o que eu vou fazer em caso no semanal a gente consiga se manter acima da média 8 semanal. Então, se a gente conseguir se manter acima da média 8 semanal, aumenta-se a probabilidade dele conseguir pelo menos voltar a testar essa linha amarela aqui, os 4.000 pontos no S&P 500, e um padrão de respiro, né? Que seria aquelas 2 meses de alta que acontecem, né, no meio da tendência de baixa. Então, vem a perna de baixa, com a perna de baixa vem o respiro. Esse é o respiro que eu gosto de capturar. Então, vem outra perna de baixa, outro respiro, outra perna de baixa, outro respiro. Então, é basicamente esse respiro que a gente tenta capturar de vez em quando, né? Na tendência de baixa.